Às vezes, sabe, às vezes a gente precisa ter um certo jogo de cintura, algum senso de humor para encarar o buraco no qual o mundo está se metendo. Dia desse, o Márcio Postman, presidente do IBGE, um dos desenvolvimentistas em cargo mais importante no Brasil hoje, ele publicou um longo tweet sobre como que Raul Prebisch e Celso Furtado deviam estar, sabe, dando voltas e voltas e voltas no túmulo por causa das tarifas do presidente americano Donald Trump. A premissa do Postman é a seguinte: o que Donald Trump está fazendo é aplicar as ideias da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, só que lá nos Estados Unidos. Olha aqui, o Postman está corretíssimo. A coisa não é perfeita, mas de maneira geral a lógica que move o Trump é realmente a mesma. O que o Postman não diz, porque ele não acredita nisso, porque ele discorda disso, é que as ideias da CEPAL nunca deram certo. Mas essa é outra discussão. A CEPAL nasceu como uma das comissões originais, uma das primeirinhas ali da ONU. A gente estava nos anos 40, no pós-guerra, e o desafio das Nações Unidas era como fazer o mundo sair daquele horror no qual tinha se envolvido para uma melhor. Prebisch havia sido o presidente do Banco Central da Argentina e foi chamado para dar estrutura para a CEPAL e construir um modelo de política econômica para desenvolver a região. Ele não estava sozinho. Ao seu braço direito, o economista brasileiro Celso Furtado. No esquerdo, o chileno Aníbal Pinto. Eram vários nomes importantes, até alguns promissores, incluindo um jovem sociólogo chamado Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, depois ia virar, até cedo, nos anos 60, um crítico da CEPAL. Mas, enfim, a conclusão a qual Prebisch e Furtado chegaram era a seguinte: os países subdesenvolvidos, era assim que se chamavam na época, eles estavam presos numa lógica comercial em que exportavam matéria-prima bruta e importavam bens manufaturados. A solução que eles propunham era bastante direta: elevar tarifas de importação e, controlar importações para permitir que países latino-americanos substituíssem produtos importados por produção interna. Ou seja, e assim era a lógica, o Estado tinha de entrar pesado na economia. O objetivo era fazer com que ficasse muito difícil para os consumidores comprar produtos estrangeiros, o que abriria espaço para que a indústria local se desenvolvesse. Bacana, né? Sabe, essa não é nem nunca foi uma lógica de esquerda. Getúlio adotou num governo que era razoavelmente de esquerda, claro. Juscelino Kubitschek a adotou num governo conservador. Emílio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel a adotaram na ditadura militar, que era de direita. Houve um certo consenso de que essa política levaria ao desenvolvimento da indústria brasileira. Não aconteceu. Claro, a turma saca seus exemplos do bolso como a Embraer. Justo, verdade, é uma empresa formidável. Mas na boa, a gente faz carro muito pior do que os europeus, do que os americanos, do que os japoneses, do que coreanos, agora até que os chineses. São ruins. A gente faz máquinas de lavar ruins, secadoras ruins, micro-ondas ruins. Qualquer um que já teve um desses equipamentos vindo de fora sabe como que os troços duram mais. As peças encaixam melhor, parecem mais sólidas. Porque o problema dessa lógica é que você produz um efeito meio pernicioso, né? Você mata a concorrência. Ao proteger a indústria brasileira, ao tornar muito caros os equivalentes estrangeiros, você tem como resultado fábricas que põem no mercado produtos que quase nunca podem ser exportados, porque eles não têm qualidade para competir lá fora. E que são, claro, consumidos internamente porque a coisa boa, de qualidade, não tem carteira que pague. A CEPAL propunha uma fórmula com 3 itens, tá? Substituição de importações por equivalentes nacionais, interferência pesada do Estado na economia e o governo segurando com mão firme ali, seguro, o câmbio. Por quê? Porque se a moeda brasileira valesse menos que o dólar, o produto brasileiro ia ficar muito mais barato lá fora e o estrangeiro ainda mais caro aqui dentro. O resultado, depois de algumas décadas, é que teríamos uma indústria equivalente a lá de fora. Anos 50, anos 60, anos 70, anos 80 não aconteceu, né? Gente, como o Postman vai dizer que estava acontecendo, mas aí veio o neoliberalismo, esse vilão terrível, e se intrometeu. Bem, seguimos mesmo uma lógica liberal na economia, no governo Collor, no governo Itamar, no governo FH e até no primeiro governo Lula, enquanto Antônio Palocci foi ministro da Fazenda. Qual foi o resultado? A maior ascensão social jamais registrada na história brasileira. Pois é, nunca antes na história do país.
Aí Lula pegou Guido Mantega e mergulhou na lógica cepalina. Dilma meteu o pé no acelerador e o que aconteceu com a economia? Veja, não é que gente como Postman, como Ciro Gomes, a própria Dilma não tenham explicações. Sei lá, o neoliberalismo sempre atrapalha, essas coisas. Tudo certo. Mas agora estamos perante um experimento natural incrível, inesperado. A maior economia do planeta quer se reindustrializar e quer fazer isso como? Seguindo a fórmula cepalina, pesada intervenção estatal na economia, substituição das importações e tem alguns economistas falando disputa pelo valor da moeda, tá? Do dólar. Ter uma conversa honesta sobre isso vai ser difícil, sabe por quê? Porque muita gente vê o que quer ver, não o que está lá. Postman olhou e viu o que está lá, CEPAL. Quanta gente de esquerda, na esquerda desenvolvimentista, vai reconhecer que Donald Trump está implementando a política econômica que eles defendem? E o contrário também é verdade, tá? Quanta gente na direita vai admitir que de liberal esse governo, Donald Trump, não tem rigorosamente nada? Que não tem Paulo Guedes nenhum, o que tem é Raul Prebisch. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e eu ainda estou assim meio... pasmo. Você sabe que as pessoas estão cansadas da briga política, não sabe? Eu aposto que você sente isso. A polarização sufoca o debate. Você levanta um A e um C contra o líder de uma das pontas e pronto. O mundo cai abaixo. É difícil conversar quando as pessoas sequer escutam e, no entanto, a maioria das pessoas, a maioria dos brasileiros não tem nem Lula nem Bolsonaro como seus líderes ideais. Estamos todos coletivamente cansados desse tipo de polarização que leva a brigas, sabe, tão intensas. A gente precisa ser capaz de sair dessa. A gente precisa conseguir conversar sobre política e voltar a fazer isso de um jeito que seja um papo entre amigos que discordam, riem, erguem o chope e voltam a conversar. Quando foi que perdemos isso? Nós por aqui estamos cansados, muito cansados dessa briga constante, dos rompimentos em família, entre colegas, entre gente que se gosta. Se você quer um ambiente assim, onde conseguimos voltar a conversar todos, o Meio é o seu lugar. Assina. Precisamos espalhar essa ideia. E bem-vindo. Aliás, esse é mais um ponto de partida. Peter Navarro, o cérebro por trás da nova política comercial americana, ele se queixa faz anos que um dólar forte abate a manufatura americana. Ele se queixa de que a independência do Fed, o Banco Central americano, dá poucos instrumentos para o governo, para a Casa Branca, poder combater isso. Em 2019, Navarro argumentou que Washington deveria trabalhar mais ativamente para desvalorizar o dólar. Hoje pela manhã, Donald Trump afirmou que não se deixará pressionar pelo mercado. O mercado malvado. Aí eu fico aqui pensando na Faria Lima, nos operadores de mesa, aqueles, sabe, mais bolsonaristas, a turma da estátua de Paulo Guedes. Como é que eles estão lidando com o noticiário? Como a Casa Branca não pode dar pitaco na taxa básica de juros, então está usando política tarifária. Pois bem, hoje à tarde Trump recuou em relação a todo mundo, menos a China. Os americanos e os chineses estão jogando o truco, cada um bota uma taxa mais alta e vão nessa. Com o resto do mundo, a Casa Branca recuou. O presidente declarou que, para a maioria do mundo, as tarifas vão ficar em 10% por 90 dias, enquanto as negociações estão em curso. Mas olha que interessante. A Bolsa de Valores começou a subir pelo movimento de alguns poucos com muita grana, antes de Donald Trump anunciar o recuo. Existe uma suspeita grande de insider trading. O que é insider trading? Isso quer dizer que tinha gente que sabia que Trump ia anunciar esse recuo e começou a comprar na baixa imediatamente. Teve a informação antecipadamente, sabe? Enquanto isso, claro, a maioria dos americanos com dinheiro investido se ferrava, e se ferrava feio. Insider trading é crime feio. Tem uma investigação que vai começar por aí. Vamos ver o que vai dar. Enquanto isso, está todo mundo desesperadamente tentando compreender qual o objetivo de Donald Trump. Daqui a 1 ano e meio, nós vamos saber o que essa política fez com a economia mundial, com a economia americana, com a economia brasileira. Será que aí poderemos, enfim, ter uma conversa franca, uma conversa honesta sobre que tipo de política econômica implementar? Sei lá, só uma pergunta.
É muito interessante ver tudo de cabeça para baixo por causa disso, sabe? Porque bolsonaristas e desenvolvimentistas vão ter de encarar Donald Trump pelo que ele é, não pelo que gostariam que fosse. Isso ao menos reseta a conversa. Isso ao menos nos põe num lugar em que podemos entender na prática o que funciona e o que não funciona. É bom. A alternativa é sair por aí cantando o subdesenvolvido. Não conhece? Pois é. O Brasil é uma terra de amores, alcatifada de flores, onde a brisa fala amores em lindas tardes de abril. É isso, gente. O mundo parou de fazer sentido. Vamos nessa, né? Ei! Não pula o vídeo, não. Você vai querer ouvir isso antes de sair. Confia em mim. Se você chegou até aqui, é porque se informar importa para você. Agora, me responde com sinceridade. Você também está cansado das manchetes sensacionalistas, dos discursos tendenciosos pró-Lula, pró-Bolsonaro e da chuva de notícias que falam mais do mesmo? Pois é, a gente te entende. Está todo mundo cansado e para nós a saída é consumir conteúdo que vai além do óbvio. Reportagens e análises que trazem diferentes abordagens com gente que debate e joga luz em argumentos que te fazem entender o mundo de verdade, e não ser só mais um na multidão. Isso é o que você pode esperar assinando o Meio Premium. Nossa edição de sábado, por exemplo, chega na sua caixa de e-mail com reportagens especiais para você parar de repetir manchete e começar a formar opinião de verdade. Tem também o nosso streaming, com um catálogo sempre muito atualizado, com documentários e entrevistas que desafiam o que você já conhece. Assuntos como crianças trans, política brasileira, democracia, produções culturais que mesclam entretenimento com informação. Inclusive, entra essa semana porque estreia o documentário Decifrando o Clima, uma jornada junto a cientistas que propõem pensar como podemos ser resilientes e até mesmo prosperar diante das enormes mudanças climáticas. O Meio Político e o Meio Perspectiva são outros conteúdos especiais que traduzem o que está realmente em jogo na política, na tecnologia, na sociedade. Quer ter acesso a tudo isso? Vai em premium.canalmeio.com.br e assina. É rápido e, olha, não tem burocracia para cancelamento. A diferença entre quem lê notícia e quem entende o que está acontecendo no Brasil e no mundo começa aqui. Seja Premium.